Agora vamos meditar na palavra, vamos ouvir a instrução. E eu quero começar lendo os Salmos 56, o verso de número 11. Eu vou mostrar 3 versículos inicialmente, para a gente então poder entender o recado da palavra que o Senhor tem para nos entregar no dia de hoje. Eu estava dizendo pela manhã, irmãos, aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Muitas vezes nós dizemos, às vezes de boca para fora somente, confio em Deus, a minha confiança está posta no Senhor, né? A minha confiança está nele, no meu Deus, no Deus que criou o céu, a terra, o Deus que tem me ajudado. Só que na hora do aperto, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do vamos ver, cadê a confiança? Muitas pessoas estão esmurecendo, muitas pessoas estão regredindo, estão, irmãos, ao invés de caminhar, avançar, ir para frente, muitas estão retrocedendo. A vida cristã não pode ter retrocesso, regredir, não pode. Precisamos caminhar para frente, olhar para Cristo, o autor, consumador da nossa fé, e crer que Ele está nos ajudando em todo o tempo. Encontraram aí Salmos 56, o verso de número 11, Salmos 56, o verso 11, o salmista está dizendo assim: em Deus tenho posto a minha confiança. Vamos repetir em voz alta, igreja? Em Deus tenho posto a minha confiança. Aí ele diz assim: não temerei o que pode fazer o homem. Irmãos, olha só, será que a gente está realmente confiando em Deus? Será que realmente, irmãos, a nossa confiança está no Senhor? Porque ele está dizendo assim: quando a confiança está em Deus, a gente não teme o que pode fazer o homem. Vamos dar alguns exemplos aqui, irmãos. Às vezes, vamos para vários ambientes aqui, trabalho. Às vezes lá no ambiente de trabalho alguém quer puxar o tapete, a forma de expressar para você entender, quer te prejudicar, quer talvez tomar o seu posto, o seu lugar, seu cargo. Aí a pessoa ela começa a criar meios, situações para armar uma emboscada contra a sua vida. E aí de repente vem aquela aflição, vem aquela angústia, olha, vão me derrubar, porque estão armando contra mim, olha, o clima está ruim, está pesado, as pessoas estão olhando torto para mim, estão armando algo contra a minha pessoa. Eu estou falando isso no trabalho, mas isso acontece também, irmãos, na escola, no dia a dia, no ambiente de família, Então, olha só, o salmista está dizendo que quando a nossa confiança está em Deus, quando de fato nós confiamos no Senhor, a gente não teme, a gente não fica com medo, ainda que a pessoa possa armar, tramar, ela possa, irmãos, estar apontando contra você ali uma cilada, ela estaria aprontando algo contra a sua vida, você vai ter sossego no coração, você vai ter paz no seu espírito, porque a sua confiança está em Deus. Amém, igreja? Veja só o Salmo 118, o verso de número 6. Os 3 versículos, embora seja diferente, em tempos diferentes, lugares diferentes, mas os 3 versículos que eu vou mostrar aqui, irmãos, é a mesma coisa. Só vou mostrar aqui porque é algo que vai despertar em nós o início aqui dessa mensagem. Salmo 118, o verso de número 6. Você guardou o Salmo 56 no coração? O que nós vimos lá? Que quando confiamos em Deus, nós não vamos temer o que pode o homem fazer contra nós, E aqui no Salmo 118, o que está escrito aí? Olha na tela aí. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Você crê nessa palavra, igreja? Vamos lá. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Isso aqui eu fiz, irmãos, uma reflexão de manhã. Será que de verdade a gente acredita que Deus está com a gente? Será que de verdade a gente, irmãos, está confiando que o Senhor está comigo? Porque olha só, igreja, nas horas boas, nas horas fáceis, nas horas que tudo está caminhando, tudo está fluindo, a bênção está chegando, a vitória está chegando, a realização do sonho está acontecendo, o milagre está acontecendo, aí tem gente, irmãos, que ela mede a presença de Deus, dizendo, Deus está comigo. Só que quando a pessoa está na luta, o casamento não está bem, a vida financeira não está bem, a vida espiritual está indo de mal a pior, ela mede também a presença de Deus, dizendo, Deus não está comigo. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que nós aprendemos muitas vezes, de forma equivocada, ou talvez nós chegamos a essa conclusão e chegamos a medir a presença de Deus desse jeito. Quando as vitórias chegam, quando as bênçãos chegam, eu medo ali, a presença de Deus. Não, Deus está comigo, o Senhor tem me ajudado. Mas e na hora que, irmãos,
as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo como eu planejei, como eu quis. Então quer dizer que a presença de Deus não está comigo mais? Por isso que o salmista está dizendo assim: o Senhor está comigo. Você pode crer nessa verdade repetindo comigo? Vamos lá. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Amém. Terceiro versículo, Hebreus 13:6. Hebreus 13:6 diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Repete de novo, igreja: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Você prestou atenção, irmãos, que as três referências falam que a gente não teme o que o homem pode nos fazer? A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, que Deus é comigo, que o Senhor é o meu ajudador, que a minha confiança quando está nele, irmãos, ainda que as pessoas se levantem, ainda que o mal se levante, mal nenhum vai me suceder. Lembra do Salmo 91? Praga nenhuma chegará na minha vida. A Bíblia fala: levantando contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar, a sua posição, que é a palavra de Deus. E aí, irmãos, a gente vê a palavra nos mostrando, o Senhor dizendo que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai para frente. O mal tramou, para te destruir, para acabar com a sua vida, o seu casamento, as suas finanças. Você tem que confiar em Deus. Deus está comigo. Eu não vou temer o que o mal está preparando, eu não vou temer o que as pessoas estão dizendo, eu não vou ficar preocupado, não vou temer a nada e a ninguém. Aí, irmãos, tem aquele versículo bem conhecido, que eu creio que muita gente até decorou ele, Romanos 8:31. Romanos 8:31, alguém lembra dele? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Essa introdução, lendo esses versículos aqui, é para te mostrar, irmãos, que por detrás desses versos, o Senhor está nos mostrando a sua soberania. Só que muita gente ainda não entendeu o que é a soberania de Deus. O que é o Deus soberano? É o Deus absoluto, é o Deus supremo, é o Deus que possui, irmãos, o poder sobre tudo e todos. Amém, igreja? Só que tem um porém. Deus nos deu, com a sua soberania, Ele nos deu a condição de escolher o certo e o errado, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Está lá em Deuteronômio 30, versículo 19. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Deus é soberano, Deus está comigo, o Senhor está na minha vida, Ele é soberano. Por que algumas coisas ruins acontecem na minha vida, se Ele é soberano? Não tem essa pergunta que muita gente faz? Por que Deus, que é soberano, que pode tudo e diante de todos, por que Ele não me ajuda? Por que Ele permite eu passar por isso, enfrentar isso, passar por aquilo? Eu acredito que muita gente já ficou confuso nessa situação toda. Quando olha para a palavra está dizendo: Deus é com você, Deus é contigo. A palavra dizendo: Ele é o meu ajudador. Mas que ajudador é esse? Que Deus que é comigo, que me deixa passar por isso? Muitas pessoas ficam em conflito. E aonde muitas pessoas, irmãos, acabam esmurecendo na fé, por não entenderem o princípio da palavra, da soberania de Deus. Eu vou dizer aqui uma frase, irmãos, gostaria de todo o coração, marca aí, guarda no coração principalmente, porque isso aqui é princípio. Amém, igreja? Diga comigo: Deus é soberano. Diga: eu preciso enxergar a soberania de Deus sem anular as responsabilidades humanas. Vamos repetir? Eu preciso enxergar, repete comigo, por favor. Eu preciso enxergar a soberania de Deus sem anular as responsabilidades humanas. Tem gente que pega a parte do Deus soberano, só que ela não faz o que ela deve fazer, o que ela precisa fazer, ela não assume as suas responsabilidades. Quem esteve aqui comigo, irmãos, na quarta-feira, nós aprendemos aqui, infelizmente, desde lá de Adão e Eva, o que o homem fazia? Lembra do erro da mensagem de quarta-feira? Foram levados a comer do fruto proibido. O Adão jogou a culpa em quem? Na Eva. A Eva jogou a culpa em quem? Na serpente. A tendência é, se a gente não tiver com o coração voltado para Deus, a gente nunca vai estar, irmãos, assumindo as responsabilidades. É mais fácil jogar a culpa em outro, é mais fácil dizer: foi você, foi meu casamento que está destruído, é por causa do marido, é por causa da esposa, a família dá assim é por causa desse filho que não toma vergonha na cara. É assim ou não é, irmãos? Infelizmente. Nós precisamos entender que o Deus soberano, Ele nos deu, irmãos, olha,
autonomia ou a liberdade para tomar as decisões, as escolhas. Guarda aí no coração, Deuteronômio 30:19. Você escolhe, você decide. Então o fato de Deus saber, irmãos, sobre a sua onisciência, o que eu e você vai escolher, Ele não controla a nossa vida como se a gente fosse um bonequinho de fantoche na mão de Deus. Tem gente que acha que Deus é desse jeito. Deus é controlador. Não, irmãos, Deus não controla ninguém. Deus não obriga ninguém. Ele é soberano, mas Ele deixou, irmãos, a responsabilidade para mim e para você. Assumir, viver, se posicionar, tomar atitudes, fazer as escolhas certas. Está aí na tela, vamos ler? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua família, a tua semente. Então veja, que o Senhor, irmãos, Ele está nos mostrando aqui, que diante da sua soberania, a gente tem responsabilidade, e a gente precisa assumir isso no coração, porque senão a gente vai jogar tudo para Deus, e a gente vai achar que Deus vai fazer tudo por nós, e que é uma grande mentira isso. Deus não faz tudo por nós, porque tem coisas que é eu e você que temos que fazer. É ou não é, irmãos? Deus vai fazer aquilo que é para Ele fazer. Agora, o que é para eu fazer, o que é para eu decidir, o que é para eu me posicionar, irmãos, Ele vai esperar que eu e você faça isso. Então, eu preciso enxergar a soberania de Deus sem anular as responsabilidades humanas. Nós temos responsabilidade. Nós temos que, irmãos, entender que nós podemos decidir a nossa vida numa escolha, numa decisão tomada. E nós não podemos fugir dessas responsabilidades. Nós não podemos ficar jogando na costa de outro, dizendo que é o outro que é o culpado, que é o outro que falhou, sendo que se foi a gente tem que assumir. Amém? Diga glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou repetir os 3 versículos na tela. Fiz isso de manhã também. Olha na tela, é rapidinho, só para a gente passar a leitura, os olhos, né? O missionário fala assim, saltar os olhos na Bíblia, passar os olhos na leitura. Vamos lá, igreja. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me pode fazer o homem. Segundo versículo, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Hebreus, 3º versículo, e assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Então aqui nós temos um princípio. Soberania de Deus, só que Deus deu ao homem a responsabilidade para tomar as decisões, as escolhas e fazer o que é para ser feito. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 19, mas enquanto você abre aí, eu vou aqui, irmãos, fazer uma análise da vida de José, porque eu encontrei na vida de José tudo que a gente pode então, comparar com o que nós estamos falando aqui até agora, sobre a confiança que José tinha em Deus. José do Egito. Você lembra da história dele? O início dele? Como foi a história de José? A Bíblia fala que no início, os irmãos tiveram inveja de José e queriam matar José. Irmãos, olha só. Os irmãos de José queriam matar José. Coloca na tela aí, Oscar, por favor. Gênesis 39, o verso é o 21. Mostrei de manhã também. Depois a gente vai para esse capítulo que você já abriu aí. Porque isso aqui, irmãos, confronta a gente. Isso aqui faz a gente pensar, refletir, e muitas vezes a gente até buga, no sentido aí, mas como assim? Olha o que a Bíblia está dizendo aí, igreja. O Senhor, porém, estava com José. Nós não lemos o 2º Salmo, o Senhor está comigo? O Senhor não era com José? Agora para refletir, irmãos. Como que Deus era com José? E José foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos queriam matar José. Os irmãos queriam, irmãos, acabar com a vida do José. E a Bíblia está dizendo que o Senhor era com José. Isso não traz, irmãos, um conflito? Mas como assim? Cadê a soberania de Deus? Como pode esse Deus que está comigo e permite isso acontecer? E não para por aí não. Depois que o José foi vendido, o que a Bíblia diz, irmãos? Vamos resumindo aqui, né? Aí ele vai trabalhar lá na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele foi injustiçado, caluniado. A mulher queria ter um caso com ele, ele por fidelidade a Deus, disse não ao pecado, irmãos, e não foi embora, saiu correndo. Ele foi acusado e o José foi para onde, igreja? Na prisão. E a Bíblia continua dizendo que o Senhor, porém, estava com José. Olha só, igreja, veja se isso não vai se encaixando e você não vai se vendo na história. Claro que em casos diferentes, injustiça,
né? A calúnia, prisão. Olha só tantas coisas que José está passando, e a Bíblia está afirmando que o Senhor estava com José. Muitas vezes nós somos caluniados, somos injustiçados, somos maltratados, somos humilhados, mas mesmo assim o Senhor está comigo. Eu preciso acreditar nessa verdade. Eu preciso, irmãos, acreditar no que a Bíblia está dizendo. Mas o que a gente faz? Eu falei agora há pouco, a gente mede a presença de Deus pelas circunstâncias. A gente mede a presença de Deus por aquilo que estamos passando, por aquilo que estamos vivendo. E aí Satanás, sabendo, irmãos, da nossa fragilidade, ele vai bombardear o nosso coração, colocando o coração na mente que Deus é esse que te deixa passar por isso, que Deus é esse que não faz nada para te ajudar, que Deus é esse que não mexe uma palha para tirar esse sofrimento, essa dor, essa enfermidade, esse problema conjugal, esse problema financeiro. Mas em todo o tempo, irmãos, José continuou sendo fiel a Deus. Porque a confiança de José em Deus não estava baseada pelas circunstâncias, não era por aquilo que ele estava passando, não era por aquilo que ele estava enfrentando. Irmãos, José decidiu confiar em Deus e ponto final. O que vai me acontecer não me importa, a minha confiança eu tenho posto no Senhor. Será que a gente tem essa fé, igreja? Não importa o que me aconteça, não importa o que eu estou passando, não importa as injustiças, as calúnias, as perseguições, não importa a dor, não importa o sofrimento, eu decidi confiar em Deus. Eu decidi acreditar que Deus está comigo, Deus está na minha vida. Amém, igreja? Volta a ler comigo aí o Salmo 118, volta lá, por favor. Já vamos concluir essa parte aí do José, Salmo 118. Vamos lá, igreja, para não ficar nas minhas palavras, não dizer que eu que disse, né? É o que a Bíblia diz. Quem está escrito aí? O Senhor está comigo. Você pode ler isso com boca cheia, né? Com prazer. Vamos lá então. O Senhor está comigo. Agora para Satanás ouvir, né? Onde ele estiver, diga assim: o Senhor está comigo. Irmãos, vai ter momento que você vai ter que dizer isso, falar, lembrar, crer nessa verdade. O Senhor está comigo. Mas está tudo mal, está tudo difícil, está tudo ruim, está tudo perdido. Mas o Senhor está comigo. Isso me faz acreditar, irmãos, que Deus está no controle das coisas. Mesmo que quando de mim as coisas fugiram do meu controle. Porque há uma diferença. A diferença das coisas fugir do meu controle e as coisas não fugir do controle de Deus. Muitas vezes nós passamos por isso. Tem coisas que a gente fala assim, não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Já fiz de tudo que era para ser feito e não resolveu. Então o que você pode entender? As coisas fugiram do seu controle. Mas uma coisa é certa, não fugiu do controle de Deus. Amém, igreja? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: ainda que as coisas fogem do meu controle, diga assim: não fugiu do controle de Deus. Eu sei que é difícil acreditar nisso, irmãos, porque é espiritual, isso é né, profundo, isso não é para qualquer um não. Não é qualquer crente que acredita nisso não. Tá tudo destruído, tá tudo ruim, mas o Senhor é comigo. Tá doendo, mas o Senhor é comigo. A vida financeira tá um fracasso, tá no vermelho. Tá, irmãos, olha lá no chão, mas o Senhor está comigo. O casamento não tá bem, tá indo de tudo de mal a pior, mas o Senhor está comigo. Por isso que eu tô dizendo, não é para qualquer crente não. Né? Tem que, irmãos, acreditar, confiar, tem que crer no coração. Deus é o meu ajudador, Ele está comigo. Não vou temer o que o homem pode me fazer, não vou me assustar daquilo que eu estou passando. Vou crer que Deus está comigo e ponto final. A soberania de Deus. Agora, 1 Crônicas 19, 10. Entenderam aí a ilustração do caso de José, irmãos? Eu vi o melhor personagem para ser ilustrado com essa referência foi de José, né? Prisão, humilhação, inventaram lá calúnia, injustiça, né? Olha só, prisão. E aí depois você vai ver, Deus faz ele dar a volta por cima. De escravo ele se torna, ele passa a ser o que, igreja? Governador. Deus deu a ele prosperidade, riqueza, bênção. Olha o final da história de José. Ele continuou fiel a Deus, ele continuou acreditando que o Senhor era com ele, e o Senhor foi com ele. 1 Crônicas 19, o verso de número 10. Diz assim: e vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios.
Amém. Vamos entender aqui por parte, vamos caminhando aqui para a gente pegar essa história e absorver o máximo possível o que o Senhor pode nos mostrar aqui. Joabe, irmãos, para quem não sabe, ele era comandante do exército de Davi. E o Joabe agora, ele está numa condição que ele tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que, irmãos, ter uma atitude. Aí entra, irmãos, aquilo que eu estou falando desde o início. Temos um Deus que é soberano, mas um Deus que deixou a responsabilidade para mim, para você tomar atitude, tomar as decisões. O Joabe, irmãos, ele acreditava, né, que Deus estava com eles, mas havia uma batalha, uma luta, uma guerra. E agora Joabe está percebendo que a guerra, a luta não é pequena, é grande. Eles estão cercados de inimigo. Pelo que nós lemos aqui, tinha gente aonde, igreja? Diante, e tinha gente também por detrás, né? Então eles estavam cercados. E a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, que agora ele precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão? Versículo 12. Diz assim: e disse Joabe, olha a decisão, olha o posicionamento, olha a atitude. Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Vamos entender aqui, irmãos? Olha só. Joabe está aqui lutando contra os que estão aqui, e o seu companheiro de guerra está ali. Ele está falando assim: eu vou lutando aqui, você vai lutando aí. Mas se você perceber que eu estou perdendo a batalha aqui, você vem me ajudar, você vem me socorrer. Mas eu estou lutando aqui, também estou te olhando aí. Se eu perceber que você está precisando de ajuda, eu vou aí também te socorrer. Isso aqui é uma atitude, é uma decisão. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que olha só, eles estão diante de uma batalha, diante de um Deus que é soberano, mas um Deus que deixou a eles a condição de tomar decisões, de ter atitude em meio às guerras. Para pensar, irmãos, eles poderiam ter saído, fugido, ido embora, ido para casa, talvez numa rede, e a declaração que a gente vai ver aqui tem sentido: seja feita a vontade de Deus. Continua lendo aí para você ver. Aí, ó, versículo 13, né? Então, esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pela nossa cidade, do nosso Deus, e faça o que, igreja? O Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Aqui entra a soberania que eu estou falando desde o início. E faça parecer bem o Senhor aos seus olhos. Seja feita a vontade de Deus. Só que, irmãos, entenda, eles não estão numa rede de braço cruzado esperando Deus fazer a vontade dele. Eles estão, irmãos, numa batalha, numa guerra, fazendo o que era para ser feito: guerrear, lutar, se esforçar. Olha o versículo falando: esforça-te. Sabe, irmãos, vamos para alguns pontos aqui. Tem pessoas que ela quer que Deus venha socorrer o casamento dela, mas ela não faz nada pelo casamento dela. Tem gente que quer: Deus, socorre meus filhos, mas ela não faz nada para que ela possa ajudar os seus filhos a sair daquela situação. Deus vai fazer aquilo que é para ele fazer, mas o que eu e você precisa fazer, nós que temos que se esforçar. Joabe está dizendo: olha, esforça-te, vamos batalhar, vamos lutar, vamos empenhar, vamos dedicar, porque dedicando o que Deus decidir, o que Deus fazer, está feito. Agora, igreja, outra coisa é eu de braço cruzado e falar: seja feita a vontade de Deus. Eu não estou fazendo minha parte. Então não vai ter a soberania de Deus, não vai ter, irmãos, o cuidado de Deus. Deus não vai estar no controle dessa situação, porque eu estou frouxo, eu estou aqui relaxado, eu estou aqui, né, ao ponto de não estar interessado em resolver o problema. Eu vou ler com você na NVT, nova versão transformadora. Vai mudar aqui a leitura, mas o texto é o mesmo, a história é o mesmo. Só para a gente pegar aqui, igreja. Olha só, a NVT. Começa aí o 12. Leia comigo na tela, igreja. Joabe disse ao seu irmão: se os sírios forem forte demais para mim, ó, vem me ajudar. É aquilo que eu disse: vem me ajudar, faça a sua parte. Mas olha só, se os amonitas forem fortes demais para você, eu não vou ficar aqui de braço cruzado, eu não vou ficar aqui descansando numa rede. Ele vai fazer a parte dele, o que, igreja? Eu vou lá ajudar, eu vou ter uma atitude, eu vou ter um posicionamento. É isso, irmãos. Lembra da frase lá da soberania de Deus? A soberania de Deus não anula as responsabilidades humanas, as decisões, o posicionamento. Aqui é onde muita gente está falhando, irmãos. Ela acredita na soberania de Deus, mas não faz a parte dela.
Eles acreditavam, não, Deus vai nos livrar dessa luta, dessa batalha. Mas olha, eu vou te ajudar, eu vou fazer o que precisa ser feito. E se você precisar, vem fazer também, vem me ajudar. Versículo 3, na NVT. O que está escrito aí, igreja? Por essa palavra aqui que eu peguei para ler na NVT. Coragem. Lutemos bravamente por nosso povo, pela nossa cidade de Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Lutando, se esforçando, com coragem, irmãos, aí você pode ficar naquela, acreditando na soberania de Deus, porque Deus vai te socorrer, Ele vai te ajudar, porque você está fazendo a sua parte. Olha a segunda frase aí, o segundo parágrafo, Lutamos bravamente. Isso aqui fala assim, irmãos, lute com intensidade, lute com coragem, coloca força. Você está lutando pelo casamento, coloca força para lutar pelo seu casamento. Está lutando pela sua vida financeira, coloca força, lute bravamente. Irmãos, tem gente que está, eu quero lutar, preciso de uma ajuda, mas ela como diz, é o corpo mole, não veste a camisa, não luta bravamente. Irmãos, a posição de Joabe é: vamos bravamente lutar, não vamos abrir mão. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que olha só, eles estão dizendo assim: o que depender de nós, o que depender de mim, o que depender de você, nós vamos fazer com força, vamos fazer com intensidade. Aí tem gente que começa, irmãos, a fazer algo, logo esmorece, logo desanima, logo para. Não pode, lute bravamente, lute com coragem, lute, irmãos, com responsabilidade que Deus te deu. A gente tem que entender, irmãos, que Deus nos dá responsabilidade, e nós temos que abraçar essas responsabilidades, que Deus está confiando em nós e lutar por elas. A família que Deus te deu é uma responsabilidade que Deus te deu, que você tem que abraçar e lutar pela sua família. A sua igreja, o seu trabalho, a sua fé. Lute, irmãos, bravamente, lute com coragem. Amém, igreja? Diz aí mais uma vez, vamos lá, o versículo 13. Coragem, repete comigo, coragem. Lutemos bravamente por nosso povo, pela cidade de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Vale aqui, irmãos, lembrar que eles não cruzaram o braço e foram para a rede, não é para casa, esperada, não, que seja feita a vontade de Deus, como muitos crentes fazem, Não luta, mas fica esperando Deus fazer a sua vontade. Não, que seja feita a vontade de Deus, seja como Deus quiser. Não, faça a sua parte, se esforce, lute, irmãos, empenha, coloca o coração, coloca a força no que você está fazendo, olha, dedique. Esse é o grande detalhe, que eles ali tiveram a vitória diante daquele exército que estava cercado eles ali. O Senhor deu a eles vitória, mas eles tiveram que lutar bravamente. Amém, igreja? Então, quando nós acreditamos nos planos de Deus para a nossa vida, nós precisamos acreditar: Deus colocou na minha mão, confiando em mim, e eu não vou decepcionar Deus. Eu não vou fazer com que o Senhor fique decepcionado quando eu não faço nada, Salmo 73, o verso 1. Eu já vou ler na NVT para a gente ser mais breve. Salmos 73. A partir do verso 1. Entenderam a parte do Joabe, igreja? Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim, no que depender de você, diga: faça o seu melhor, faça com força, diga: faça bem feito. Depender de você, irmãos, pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua família, pela sua igreja, pela sua fé, faça com força, faça bem feito. Não vou abrir mão, não vou desistir, não vou retroceder, eu vou lutar bravamente. O Salmo 73 é o Salmo de Asaf. Pode ver aí que está até na sua Bíblia aí, Salmo de Asaf. O verso 1, não sei se você já leu no sentido de meditar, de buscar entender esse salmo, mas eu vejo aqui que é um testemunho que o Asaf está contando, porque virou testemunho, virou, irmãos, uma vitória que Deus deu a ele. A gente vê esse salmo aqui, ele dizendo que ele quase desviou, ele quase se perdeu. Asaf quase, irmãos, faltou pouco para se perder na caminhada da fé. Quando eu estou falando aqui do Asaf,
o salmista Asaf, eu não estou falando, irmãos, de uma pessoa que não é convertida, eu não estou falando de uma pessoa do mundo, eu não estou falando de uma pessoa frágil no sentido de, qualquer um, por isso que caiu. Não, irmãos, a gente está se tratando aqui do Asaf, o salmista, um homem de Deus, uma pessoa que foi escolhida, a pessoa que tinha, né, responsabilidades, e mesmo assim, irmãos, teve lutas, mesmo assim teve dificuldade. Vamos ler aí, olha na tela aqui, igreja, que eu quero ler nessa versão aqui. Certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Agora, aqui ele vai falar da bondade de Deus. Não muda nada, irmãos. O que a gente está falando aqui é que Deus é comigo, que as coisas estão no controle de Deus, né? Mas aqui ele fala claramente que a bondade de Deus, ele está falando assim, Deus vai ser comigo quando? Quando é que ele viu, quando é que ele percebeu da bondade de Deus? O próprio versículo aqui traz a resposta. Para os que têm o coração puro, limpo. O coração, irmãos, purificado. Vamos continuar aí. 2. Quanto a mim, quase tropecei. Tem tradução que fala quase desviei, né? Os meus pés escorregaram e quase caí. 3. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. 4. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. E as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, e quando suas riquezas então se multiplicam, foi à toa que então me mantive o coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o povo. Tentei compreender porque prosperaram, que tarefa difícil. 18, 17, né? Então entrei no santuário e, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu o puseste no caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Até aí tá bom. Olha só, igreja. Volta ao 14 aí. Eu até falei isso de manhã também. Esse salmo aqui parece, irmãos, parece que o Senhor Deus escreveu a nossa vida como o salmo aqui. Principalmente quando é aqui o verso 14. Isso não acontece com você não, né? O que está escrito aí? O dia todo só enfrento problemas. Será que é o salmo da Maria, do João, do Haros? Né? Porque é o salmo de Asaf. Mas olha, todo dia eu enfrento problema. A cada dia é um castigo, a cada dia é uma luta, a cada dia é uma adversidade. Né? Aqui a gente vai aprender coisas importantíssimas, irmãos, nesse salmo. Aonde o versículo 1, ele está falando assim, Deus é bom. Só que Deus é bom para quem mesmo? Para os limpos de coração. Sabe, igreja, pensa numa tarefa difícil, manter o coração limpo todos os dias. Por que, igreja? Porque todos os dias Satanás ele vai tentar sujar o nosso coração. Você pode repetir isso comigo? Todos os dias Satanás vai tentar sujar o meu coração. Irmãos, aonde tiver pessoas, todo ambiente de pessoas, onde tiver gente, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, família, irmãos, lugar propício para Satanás pegar um espacinho ali para sujar o seu e o meu coração, principalmente família.
Guarda isso, irmãos, principalmente família. Porque quando alguém te ofende que você não conhece, você não se importa. Mas vai um pai, vai um filho, vai uma mãe, vai um marido, vai a esposa falar algo para você, logo seu coração suja. O inimigo pega daquela palavra e faz uma tempestade na sua vida por causa daquilo que foi dito. É assim ou não é? Eu falei de manhã, irmãos, a gente, não sei quanto tempo você está na igreja, está em Cristo, mas a gente já tinha que estar vacinado. A gente já tinha que estar atento com isso. Mesmo assim, tem gente que parece que não sabe que o diabo usa pessoas para sujar o seu coração. Pessoas que muitas vezes você fala assim, nossa, eu nunca esperava isso do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do patrão, do colega de trabalho, do pastor, do obreiro, do irmão da igreja. Não, eu nunca esperava. Mas o diabo, todos os dias, ele tenta sujar o nosso coração. E o salmista, irmãos, ele está contando esse testemunho, dizendo que ele quase caiu, ele quase desviou por causa disso. Tem muita gente que desvia, tem muita gente que cai, irmãos, porque suja o coração e não limpa mais. É uma ofensa, é uma mágoa, ressentimento, é uma tristeza, é uma dor que ela deixa ali, aquela dor ficar e aquilo vai aumentando, vai sufocando, de repente o coração está todo destruído. Cuidado, irmãos. Amém, igreja? Diga comigo mais uma vez, o Senhor está nos ligando alerta, porque todos os dias Satanás vai tentar sujar o nosso coração. Tarefa difícil, irmãos, mas não é impossível. Manter o coração limpo. Versículo 2, eu vou mostrar para você aqui, parte por parte, a palavra inspirada e revelada aqui aos nossos corações. Versículo 2. Quanto a mim, quase tropecei, os meus pés escorregaram e quase caí. Então ele está contando o testemunho dele, está falando que ele quase desviou, ele quase tropeçou. Por quê, irmãos? Tem um porquê. Você percebeu o porquê disso? Versículo 3. O que está escrito aí? Por quê? Lê em voz alta. Por quê? Tive inveja dos orgulhosos, quando vi prosperar, apesar da sua perversidade. Você já se deparou com isso, irmãos? Você olhar para alguém que está prosperando, que não teme a Deus, que não vem na igreja, que não busca o Senhor, mas está ficando cada dia mais rico, está ficando, irmãos, cada dia mais próspero, está vencendo na vida, e você logo, com orgulho, a inveja, o inimigo vem e usa aquilo para sujar o seu coração. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, para de olhar para a vida dos outros, principalmente para os ímpios, para quem está vencendo. Porque nesse verso 3 aqui, eu estou entendendo que o Asaf está dizendo assim, eu não consigo entender, eu faço tudo certo, mas para mim é tudo difícil. Eu faço tudo certo, mas para mim é tudo difícil. Tem gente que faz tudo errado, e tudo para ela cai na mão como luva, parece cair do céu. Não é assim, irmãos? Tem gente que faz tudo certo, mas é tudo difícil. Conquistar, possuir, ter, realizar um sonho. É difícil, fazendo certo. Aí tem gente que faz tudo errado e vem facilmente. E ele está dizendo, tive inveja. Irmãos, o Asaf sujou o coração com a inveja. A inveja que foi um fruto da comparação. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga assim, não compare a vida de ninguém. Não compara não, irmãos. O Asaf está dizendo assim, eu sujei meu coração, eu tive inveja. E isso foi fruto da comparação. Irmãos, muitas pessoas, elas ficam comparando. Às vezes até no mesmo ambiente de trabalho. Mas essa pessoa está tendo mais oportunidade, essa pessoa está prosperando mais, essa pessoa ganha mais. Para de comparar as pessoas, porque o diabo, o inimigo vai usar disso para sujar o seu coração. Muita gente, irmãos, vive comparando as pessoas. E olha só, não precisa ter contato para a gente hoje em dia ficar comparando as pessoas, não. Hoje em dia, irmãos, está pior. E a tendência é piorar cada dia mais. Não é praga que eu estou falando, não, é realidade. Hoje em dia tem as redes sociais, a internet, que a pessoa não precisa sair de casa, e dentro de casa, quando ela mal levanta, ela vê ali uma notícia, uma matéria, uma postagem, uma publicação, aí ela já suja o coração. Tem gente, irmãos, que ela já levanta, mas olha, o fulano postou essa viagem lá para o exterior, mas como pode ele estar viajando? Já suja o coração ali logo pela amanhecer. É assim ou não é, irmãos? Cuidado com as postagens. Muitas vezes é até fake, é até mentira. Esses dias eu vi uma postagem, irmãos. O rapaz lá fez uma brincadeira, que o caminhão de areia tinha acabado de derramar ali no quintal da casa dele, e ele fez uma postagem, uma foto fechada, que parecia que ele estava na praia.
E aí, irmãos, ele colocou assim: estou na praia. Mas era um monte de areia que estava ali na casa dele. E aí tem gente que fala: mas como que está na praia? Né? Como que pode estar assim curtindo a vida? A pessoa já suja o coração. Cuidado, irmãos, com as postagens, cuidado com as redes sociais, cuidado com as comparações. Amém, igreja? Asaf sujou o coração com fruto de comparação. Se eu e você ficar comparando, irmãos, a gente vai cair na tentação da inveja, vamos invejar e vamos sujar o nosso coração. Isso não agrada a Deus. Outra coisa, vamos lá, versículo 4. Levam uma vida sem sofrimento. Isso aí está falando do ímpio, né? Aí tem gente que fala assim: mas como pode? Não sofre não? A vida não é difícil para essa pessoa não? Ela está sempre sorrindo, ela está sempre saudável, ela está sempre forte. Muitas vezes é ilusão, irmãos. Tem gente que se faz forte, mas ela está toda destruída. Ela se faz forte, mas por dentro, irmãos, o coração está acabado. Aí a pessoa fica comparando: mas como pode? Essa pessoa não tem sofrimento, só eu que sofro, só eu que passo por dificuldade, só eu que enfrento isso, só eu que estou nessa condição difícil. Olha o que Asaf estava vendo na vida dos outros. Parece que o sofrimento só está em mim. Parece que, né? Aí ele fala também do corpo saudável, né? Então o inverso é a doença, enfermidade. Só eu que fico doente, só eu que fico com o corpo, né, dolorido, ruim, mal. Comparações. Cuidado, irmãos, ficar comparando a saúde, o corpo das pessoas. Olhe para o seu, cuida do seu, trata do seu. Creia que o Senhor está com você e que vai te ajudar, né? E você fazendo a sua parte, as coisas vão se encaixar. Uma coisa que eu fiz aqui, lembrei, de manhã eu falei assim: ó, a soberania de Deus, irmãos, tem que andar de mão junta, né, com as responsabilidades humanas que nos foi dada. Tem que andar de mão junta. Soberania de Deus e a responsabilidade do homem tem que andar de mão junta. Não é só a soberania de Deus, não. Tem que ser junto. Versículo 5. Não enfrentam dificuldade, nem estão cheios de problema, como os... Olha a comparação que ele fez. Só eu que tenho dificuldade, só eu que tenho luta, ninguém tem problema, só eu que parece que sai de um problema, já aparece outro. Aqui em Sorriso não tem isso não, né, irmãos? Diga glória a Deus, pela fé. Não, o Deus está comigo, o Deus soberano está na minha vida, eu vou fazer minha parte e vou vencer isso em nome de Jesus. Versículo 6. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Vamos lá, pula para o 12. 12. Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila. Aí tem gente que fica comparando a tranquilidade do outro, né? Como pode? Ele está tranquilo demais. É uma vida tranquila enquanto as suas riquezas se multiplicam. Sabe que, irmãos, a Bíblia fala algo sobre isso? Quem mais tem, mais é dado. E quem não tem, parece que é até tirado o que tem. A Bíblia fala sobre isso, né? E aí tem gente que às vezes fica crescendo, olhando, comparando: mas o fulano mais tem, mais ele ganha, mais tem, mais ele fica rico, mais se multiplica. Não olha para isso não. Vai trabalhar, vai fazer a sua parte, que o Deus que prosperou, que, né, é da prosperidade, da bênção, da vitória, vai te honrar também. Versículo 13. Foi à toa, aqui que eu queria chegar, irmãos. Foi à toa que me mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Irmãos, cuidado. Satanás, ele joga isso na nossa cara todos os dias. Sobre a sua retidão, a sua fidelidade. Sobre, irmão, né, o coração puro. Mas todo esse tempo aí na igreja, crendo em Deus, buscando ao Senhor, servindo a Deus, todo esse tempo foi um tempo perdido que eu mantive o coração puro. Quantas pessoas que jogam, irmãos, né, colocam em xeque aí a pureza do coração por causa de uma luta, por causa de uma adversidade. Aí tem gente que fala assim: não vale a pena ir na igreja, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ter esse coração puro. É tudo, irmãos, obra de Satanás para fisgar o seu coração, para sujar ele. Cuidado com o que o mundo, o que o diabo, o que as pessoas falam, né, sobre, irmãos, a sua vida com Deus, sobre a sua fidelidade, sobre a pureza do seu coração. Cuidado. O Asaf está falando assim: mas todo esse tempo servindo a Deus, guardando o coração puro, esse tempo todo que eu mantive, foi à toa? Eu perdi todo esse tempo na igreja servindo a Deus? Quantas pessoas que já não pensaram isso? Quantas pessoas que já não disseram isso, né? Ir na igreja, não, estou perdendo meu tempo. Ser fiel, ser dizimista, ofertante, eu que vou parar com isso. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Isso suja o seu coração, contamina a sua vida, e aonde o inimigo ele rouba a sua bênção, sua vitória. 14. O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado.
Aqui nesse 14 aqui, irmãos, ele está falando assim, né? Eu acordo de manhã, já tem luta, eu já vou trabalhar, já tem guerra, já tem dificuldade, né? Parece que o castigo está em mim. O Asaf está abrindo o coração, né? Tá ali, irmãos, testemunhando o que aconteceu. E ele está sendo bem claro o que, irmãos, a pressão, a luta que ele enfrentou. Já vamos pular aqui também para ganhar tempo? 17, pula para 17. Terminar já. Então, o que o Asaf fez, igreja? Vamos ler em voz alta? Então, entrei no teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. O Asaf agora, irmãos, entrou na presença de Deus, pediu perdão, porque ele percebeu que o erro estava nele. E ele percebeu, eu preciso mudar. Eu preciso limpar o meu coração. Meu coração ficou magoado, meu coração ficou ali, fisgado pelo, o que os meus olhos me mostrou. É o versículo 18 que ele fala sobre isso. Então, olha aí, ó, o versículo 18 aí, ó. Tu puseste num caminho escorregadio, né? 21, é o 21, coloca o 21. Percebi então, o que ele percebeu? Que o meu coração se amargurou. Então veja que ele está chamando a responsabilidade. O erro está em mim. Eu deixei o coração se sujar. Eu fiquei comparando as pessoas. E aí ele está agora na presença de Deus, irmãos. Ele está agora arrependido. Ele agora entendeu. Está até pedindo perdão para Deus. Senhor, me perdoa, porque olha, foi o meu coração que esteve sempre ali amargurado. E com isso, irmãos, olha o que diz aí a parte final. E com isso estava o meu coração despedaçado por dentro. Então, irmãos, reconheça. Toma a decisão de limpar o seu coração. Toma a decisão de, Senhor, lava o meu coração. Tira essa maldade, tira essa maldição, esse ressentimento. Tira do meu coração essa tristeza, essa raiva. Tira do meu coração essa mágoa. Tira do meu coração isso que me feriu. Em outras palavras, foi o que o Asaf está fazendo, irmãos, diante de Deus, pedindo para que o coração dele fosse ali purificado. Terminando já, 28. Aí o 28 ele diz assim: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Agora, igreja, em voz alta. Fiz do Senhor, o quê? Soberano, meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Diga glória a Deus. Quanto a mim, o quanto é bom estar na presença de Deus, quanto é bom viver com Deus, estar perto dele. Fiz do Senhor o meu soberano, o meu Senhor, o meu refúgio. Fiz do Senhor o meu ajudador. Aí, irmãos, entra aquilo que eu falei para você no início. A soberania de Deus tem que andar de mão junta com as decisões, com as atitudes, as responsabilidades humanas. O Asaf, ele reconheceu: preciso limpar o coração. Eu não posso deixar o meu coração entristecido. Eu não posso deixar o meu coração manchado, sujo. Irmãos, decida hoje ainda limpar o seu coração. Por mais que grande foi o prejuízo, porque tem gente que tem prejuízos grandes, humilhação, prejuízo, situações que muitas vezes não volta mais aquilo que aconteceu, não tem como refazer, mas libera o perdão, limpa o coração. Por quê, irmãos? O que a Bíblia fala sobre o coração limpo? Primeiro vamos ver aqui Provérbios 4, 23, bem conhecido, a saída da vida está, irmãos, diante de um coração guardado. Deus tem a saída para você, para mim, mas nós precisamos guardar o nosso coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Eu falei de manhã, irmãos, mesmo sabendo que o inimigo, ele pega pesado, mesmo assim a gente tem que dizer: Senhor, vou proteger meu coração. E ainda que o inimigo venha tentar tocar, e o dia que ele tocar, Senhor, vou limpar. Onde ele tocou, eu vou limpar, vou lavar. Não vou deixar que isso venha me atrapalhar. Aí, para terminar, igreja, Mateus capítulo 5, o verso 8. Mateus 5, 8, o que está escrito aí? Bem-aventurado os limpos de coração. Vamos ler juntos em voz alta? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, irmãos, ver Deus não é uma aparição, não é, irmãos, um vulto, não é algo imaginável. Não, ver Deus é assim, eu estou com o coração limpo, eu vou ver Deus na vida do meu filho. Com o coração limpo, eu vou ver Deus no meu casamento. Coração limpo, eu vou ver Deus na igreja, eu vou ver Deus lá no trabalho, eu vou ver Deus protegendo, guardando, eu vou ver Deus abençoando. E quem que vai ver a Deus? Os limpos de coração. Aí você entende, irmãos, por que Satanás joga sujo? Tenta bombardear diariamente, atacando o nosso coração? Aí volta lá para o Salmo, o verso 1, Salmo 73, 1, terminamos aí.
Eu vejo o versículo primeiro como uma conclusão da história que nós lemos aí. Apesar de estar no primeiro versículo, a conclusão está aí. Certamente, agora ele está convicto, olha a palavra certamente. Eu tenho certeza, eu estou convicto. Olha, agora é com o coração limpo, o coração voltado para Deus, perto do Senhor. Certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Deus é bom para quem tem coração puro. Deus, irmãos, é soberano para quem tem coração puro. Deus é aquele que está no controle para aqueles que têm o coração puro. Não fuja das responsabilidades humanas. Não fuja das decisões que você tem que tomar. Os posicionamentos que você tem que ter. Irmãos, tem que andar junto. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Diga glória a Deus. Vamos orar? Então fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook. Compartilhe essa mensagem. Certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.